Gente, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou colocar na tela, na verdade a Deise vai fazer isso, algumas imagens. E eu queria que vocês indicassem para mim qual das duas imagens que vocês verão mais traduz o conceito de beleza. Então, serão basicamente 4 grupos de imagens. Em cada tela, vocês visualizarão 2. E eu quero que vocês indiquem, audivelmente mesmo, qual das 2 imagens se harmoniza melhor com o conceito de beleza. Tá claro? Primeiro grupo. Qual das 2 imagens se harmoniza melhor com o conceito de beleza? Número 1? Joia. Próxima imagem. Qual o número? Número 1. Beleza. Próxima imagem. 1 ou 2? 1. Vocês combinaram? Não, né? Próxima imagem. 1 ou 2? Com certeza 1. Sabe o que vocês acabaram de comprovar? Que a nossa percepção e até conceito de beleza não são subjetivos. Porque nós fomos unânimes aqui em indicar em cada grupo de imagens uma que mais se harmonizava, que mais se conectava com o conceito de beleza. E nós somos unânimes por quê? Porque aquelas imagens que nós selecionamos como aquelas que se aproximam, que se harmonizam com o conceito de beleza, todas têm um padrão. Um padrão de harmonia, um padrão de coerência, um padrão de simetria. E uma, inclusive, utiliza um padrão de majestade, que, se eu não me engano, é a primeira imagem, que faz com que nós concluamos e caracterizemos aquilo que vimos como belo. Então, diferente do que muitas pessoas normalmente dizem, a percepção de beleza não é exclusivamente subjetiva, mas é objetiva, porque para que nós caracterizássemos aquelas imagens como belas, nós identificamos padrões presentes que nos levaram àquela conclusão. Esses padrões estão presentes em todas aquelas imagens que nós escolhemos como belas. Todas as outras que nós rejeitamos porque nós não identificamos os padrões que poderiam levá-las a esse patamar de beleza. Meus queridos, nós vamos encontrar padrões em todas as áreas da nossa existência. Você vai encontrar padrões, por exemplo, na matemática, você vai encontrar padrões na química, você vai encontrar padrões na engenharia, e você vai encontrar, inevitavelmente, padrões para a vida, para a existência. E esses padrões, eles têm uma razão de ser. O texto no qual vamos refletir hoje vai falar de padrões. Particularmente, um padrão que vale a pena ser seguido. E o texto ao qual eu estou me referindo é o texto de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, texto para o qual eu peço que você se direcione. Filipenses, capítulo 3, de 17 até 4, versículo 1. Qual é a ideia que esse texto nos fornece? Cidadania do céu e cidadania terrena são as razões para seguir o padrão que vale a pena. Vou repetir. Cidadania do céu e cidadania terrena
são as razões para seguir o padrão que vale a pena. Filipenses capítulo 3, de 17 a 4:1, dando sequência à nossa série de mensagens que já está entrando no último capítulo, não é verdade? Capítulo 4 aqui de Filipenses. Dando sequência, como eu disse, à série Cristo, nossa verdadeira alegria. O texto da palavra do Senhor diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, na realidade, queridos, a tradução dessa palavra aqui é pois. Não é porém. Eu entendo a razão da NVI ter traduzido como porém, porque é perceptível que há uma diferença, um contraste entre a cidadania terrena e a cidadania celestial a qual o apóstolo Paulo vai se referir aqui. Mas a tradução correta não é porém, é pois. Então, versículo 20 diz assim: a nossa cidadania, pois, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, a vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Queridos, o nosso texto aqui de Filipenses, capítulo 3, de 17 ao capítulo 4, versículo 1, tem uma estrutura muito simples de ser identificada. Por quê? Porque, assim como muitos textos que nós encontramos na Bíblia, esse também, ele se manifesta, ele se apresenta num formato de sanduíche. O primeiro versículo é um versículo que vai indicar dois imperativos. E aí, esse seria, digamos assim, o pão ou o primeiro pão do sanduíche. E passado por ele, nós vamos para aquilo que chamamos do recheio. E no recheio nós vamos ter duas justificativas. No versículo 18 e 19, nós temos uma primeira justificativa, uma primeira razão para os imperativos dados anteriormente. Na sequência, do versículo 20 e 21, nós temos a segunda justificativa. A propósito, deve ter ficado claro que ela é a segunda justificativa, justamente porque eu destaquei aquela tradução. Não é porém, é pois. É porque. Então está indicando um motivo, está indicando uma razão. Então temos o pão desse sanduíche, caracterizado por dois imperativos, duas ordens. Na sequência, temos uma primeira justificativa para aqueles imperativos. Depois, temos uma segunda justificativa para os imperativos. E aí, nós completamos o nosso texto, essa passagem, com o segundo pão do sanduíche, onde nós encontraremos um terceiro imperativo. Ao todo, portanto, essa passagem tem três imperativos. Dois no primeiro e dois no primeiro pão, por assim dizer, e um no segundo.
E com isso nós fechamos o sanduíche da nossa passagem. Nós vamos percorrer estes blocos, começando com o imperativo da imitação. O texto diz assim, versículo 17: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Vejam, o apóstolo Paulo, ele se dirige aqui a irmãos. Ele diz, irmãos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele não está se dirigindo a incrédulos. Ele não está se dirigindo a ímpios. O pressuposto é que essas pessoas para quem ele direciona o seu escrito são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, são discípulos de Cristo. E, portanto, eles devem dar muita atenção àquilo que o apóstolo Paulo vai ordenar aqui. E, a propósito, vale ressaltar que não há nenhuma dificuldade pelo apóstolo Paulo em dar ordens, mesmo debaixo da nova dispensação, mesmo debaixo da nova aliança. Por vezes, nós tendemos a cair num erro do antinomismo cristão. O que isso significa? Significa ter aquela perspectiva de que, pelo fato de estarmos em Cristo e pelo fato de termos sido salvos pela graça, nós não temos nenhuma resposta de obediência a dar, porque tudo foi cumprido em Cristo. E assim, para nós, basta viver. Qualquer ordem, qualquer aplicação para estes que têm essa perspectiva soa como um anti-evangelho. Isso não é verdade. Porque se tem alguém que tinha uma consciência clara do evangelho, era Paulo. E este que tinha uma consciência muito clara, muito nítida, muito cristalina a respeito do evangelho, é o mesmo que dá ordens para a igreja. É imperativo, não é sugestão, não é conselho, é ordem. E é muito interessante, queridos, porque o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem no sentido de que os irmãos, ou seja, a coletividade, imite. É um imperativo de imitação. Só que a ordem de Paulo não é que a Deiside isoladamente imite uma determinada pessoa, que o Vitor isoladamente ou qualquer outra pessoa isoladamente imite alguém. Não, não. A proposta, a ordem é que essa imitação seja uma imitação coletiva. Eu não sei quantos de vocês já foram ao estádio de futebol. Eu nunca fui para assistir um jogo. Nunca. Mas não precisa ir ao estádio de futebol para saber como as coisas funcionam lá. Porque é possível ver algumas delas pela televisão. Por vezes, um grupo expressivo de pessoas começa a fazer o mesmo movimento. Não é assim? Só que esse movimento coletivo, ele é o resultado da imitação de alguém que está comandando aquele pessoal. É por isso que, por vezes, esse movimento coletivo, ele é harmonioso. Porque todos, o coletivo, o grupo, está olhando para alguém que está dirigindo aquela torcida. E a torcida, ao ver os movimentos, ao ver os comandos do líder da torcida, o segue e, ao seguir, a visão que nós temos é de que o grupo inteiro está reproduzindo muito bem os movimentos propostos. A ideia aqui é parecida. Há uma proposta, há uma ordem de imitação coletiva. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E
observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. É um convite, é uma orientação para que a imitação coletiva aconteça. Quem os filipenses deveriam imitar? O texto diz: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, sigam-me. Sigam-me. E mais, sigam não apenas a mim, mas aqueles, percebam, que vivem de acordo com o padrão. Existe um padrão de vida a ser seguido. E Paulo era o tipo, o modelo, a referência de como se viver aquele padrão. Agora, é verdade, o apóstolo Paulo estava distante, o apóstolo Paulo estava preso. E, portanto, a imitação do padrão que ele apresentou para a igreja e, consequentemente, para aquelas outras pessoas que ele sugeriu serem seguidas, esse padrão não poderia ser visto porque ele estava distante e estava preso. Mas aqueles irmãos poderiam lembrar desse padrão. Poderiam lembrar. Agora, mesmo que eles tivessem dificuldade de lembrança, de memória com respeito ao padrão que poderia ser verificado na pessoa de Paulo, eles ainda tinham outros irmãos no contexto daquela igreja que poderiam semelhantemente serem seguidos, porque eram pessoas que andavam de acordo com o padrão que Paulo havia apresentado para aquela igreja. Uma pergunta que a gente precisa fazer é: que padrão é esse? Que padrão Paulo ordena que seja seguido, que seja imitado? Quando nós olhamos para o texto, na verdade para a carta de Paulo aos Filipenses, fica claro para nós que esse padrão, claro, é a palavra de Deus. Nós devemos seguir o padrão que a palavra de Deus nos orienta a viver. Agora, percebam que ele diz assim: sigam unidos o meu exemplo. Isso significa que não era apenas o pensar na palavra de Deus como uma teoria, mas era viver a palavra de Deus a partir da vivência de outras pessoas, e particularmente do apóstolo Paulo. Agora eu sei que você pode estar pensando: poxa, mas Paulo era pecador. E é verdade. Aqueles outros irmãos aos quais ele se refere, eles também eram pecadores. É verdade. Mas mesmo assim, havia disposição de todos estes de viver o padrão da palavra de Deus, como foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Então, estes que vivem dessa forma, eles são modelos de Deus para o crescimento, para a edificação, para a santificação da igreja como um todo. Sigam estes homens. É muito interessante porque quando Paulo ele fala para seguir o seu exemplo e seguir o modelo ou aqueles que vivem de acordo com o padrão que receberam de Paulo, Paulo está demonstrando aqui, diferente do que pode se concluir, uma grande humildade. Por quê? Porque ele não se vê como um único elemento que deve ser imitado. Mas ele percebe que outros podem também ser modelo para outros irmãos. Mas eu ainda não respondi uma pergunta. A que padrão o apóstolo Paulo estava se referindo? Quando nós pensamos especificamente aqui na carta dele aos Filipenses, nós vamos verificar o modo como Paulo vivia. E a vida dele era uma vida de imitação de Jesus. Portanto, o que Paulo está comunicando aqui para os filipenses é:
sejam imitadores de imitadores. E mais especificamente, sejam imitadores de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a questão aqui não é imitar alguém porque nós achamos ele belo, porque nós achamos que ele vive uma vida correta apenas. Não, não. É imitar alguém onde se verificam as marcas de Jesus. É alguém para quem se olha e se conclui: Jesus faz a diferença nesta pessoa. Quando nós olhamos para Paulo e para o testemunho que ele dá aqui em Filipenses, nós verificamos e concluímos com toda tranquilidade e segurança que Paulo era um imitador de Jesus. Com o que ele se alegra? Paulo, ele se alegra com a cooperação dos filipenses com o Evangelho. Ele poderia ficar contente com a cooperação daqueles irmãos com determinados desfavorecidos, mas ele se alegra com o fato dos filipenses cooperarem com o Evangelho. Opa, essa é uma marca diferenciada. O apóstolo Paulo, além disso, ele se alegra com o fato do Evangelho estar avançando, ainda que ele estivesse preso. Em outras palavras, a sua prisão, que tinha como objetivo represar, prender, impedir o avanço do Evangelho, surtiu um outro efeito. Qual foi o efeito? O Evangelho avançou ainda mais. Consequência, Paulo ficou ainda mais alegre. Além disso, avançando nessa carta, nós verificamos que Paulo tinha convicção da continuidade da sua alegria. Por quê? Porque ele tinha convicção de que a sua situação redundaria na libertação, e vocês devem se lembrar que a libertação a qual o apóstolo Paulo se refere aqui inclui tanto a sua soltura quanto a sua sepultura. Paulo se alegra com qualquer consequência que ele experimentar, seja qual for a circunstância que ele viver. Porque no versículo 1 no versículo 21, capítulo 1, ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer lucro. Então percebam o modelo que os filipenses tinham. É este o padrão que eles deveriam imitar. Esse é o padrão. Mas por quê? Beleza. Paulo deu uma ordem. Sigam, imitem este modelo, este padrão. Mas Paulo, ele não dá uma ordem no vazio. Paulo, ele dá uma ordem indicando as razões para ela ser seguida. Qual é a primeira razão? Veja só o que dizem os versículos 18 e 19. Pois, vejam, primeiro bloco da nossa passagem apresentava dois imperativos, lembram? O primeiro imperativo: sigam unidos no meu exemplo. E o segundo imperativo: observem os que vivem. Dois imperativos. Agora ele vai dar as razões. E a indicação textual de que o que vem pela frente é uma das razões para obedecer à ordem dada é essa palavrinha, pois. Por quê? Ele explica. Porque, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Quando Paulo diz essas palavras, ele está comunicando que existe um padrão concorrente. E esse padrão concorrente é terreno.
só pensam nas coisas terrenas. Paulo está se referindo a uma cidadania aqui. É a cidadania da terra. E essa cidadania da terra tem características. Qual é o perfil dessa cidadania? Ou melhor, qual é o perfil dos cidadãos terrenos? Ele diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, o primeiro perfil do cidadão terreno, que vive um padrão concorrente ao proposto por Paulo, é o de inimizade para com a mensagem do Evangelho. E essa inimizade se verifica por certas posturas, por certas atitudes. A indisposição para com Jesus, sua pessoa, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua mensagem, poderiam ser verificadas por meio de atitudes concretas. Uma delas, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o seu estômago. Em outras palavras, são pessoas autocentradas, são pessoas com o seu olhar exclusivamente voltados para eles mesmos. O seu Deus é o seu estômago. Ele coloca num patamar de divino as suas sensações, os seus apetites. É diante desse Deus com D minúsculo que os cidadãos terrenos dobram os seus joelhos. O texto continua dizendo assim: eles têm orgulho do que é vergonhoso. Em outras palavras, eles batem palmas para aquilo que deveria ser terminantemente reprovado. Eles admitem aquilo que deveria ser com toda a força rejeitado. É gente que vive uma vida torta. Torta no sentido de torcer, corromper, distorcer a realidade. Chamar de bom aquilo que é ruim e chamar de ruim aquilo que é bom. Então vejam como é que se expressa essa cidadania. Vejam como essa cidadania pode se verificar. Vejam como a inimizade para com a cruz de Cristo se manifesta com uma autocentralidade, dando e prestando culto para si próprio, tendo orgulho e aprovando as coisas reprováveis, e manifestando e direcionando os seus pensamentos apenas para as coisas daqui. É gente que vive só o aqui e agora. É gente que não consegue dar um passo pensando daqui a 10 anos. É gente que não consegue dar um passo pensando naquelas pessoas que lhes cercam. Esses são os cidadãos terrenos. Estes têm um destino. Qual é o destino destes? O texto diz: o destino deles é a perdição. E a ideia de perdição aqui, queridos, é perdição eterna. É condenação mesmo. Sabe o que é curioso aqui? Duas coisas, basicamente. Paulo, quando se referia a esse pessoal, ele o fazia com lágrimas. Por quê? Muito provavelmente porque ele sabia dos prejuízos que aquele pessoal poderia causar no seio da igreja de Cristo e mais especificamente no contexto da igreja dos Filipenses. Ele pensava nos prejuízos enormes, nas tragédias que estes cidadãos terrenos poderiam causar na vida dos cidadãos celestiais. Então Paulo, ele se comove com isso. Mas também é possível admitir que Paulo derramava lágrimas de compaixão para com aquelas pessoas.
porque muito provavelmente aqueles que se manifestavam como inimigos de Cristo, da sua cruz, e viviam daquela maneira, eram pessoas que estavam ou que conviveram com aqueles irmãos na igreja dos Filipenses. Possivelmente eram pessoas que comungaram, que participaram da realidade, da rotina, das atividades da igreja. Eles poderiam ser tidos como dos nossos, mas se revelaram como cidadãos de uma outra pátria, uma pátria diferente daqueles que pertenciam de fato àquela igreja. Por que seguir o modelo de Paulo e observar o exemplo, como vivem aqueles que adotavam o padrão que Paulo apresentou? Porque havia um outro modelo concorrente e que este modelo não produziria bem, crescimento, edificação, salvação, santificação para a igreja. Então, cuidado, sigam o exemplo, porque se vocês não seguirem o modelo, o padrão que eu lhes apresentei, a tendência natural é seguir um padrão concorrente. E ele está presente, gente. E sabe o que é pior? Por vezes ele está presente no contexto da igreja. É gente que canta às vezes com a gente. É gente que por vezes dá a mão para a gente todos os domingos. É gente que vai para o final do culto conversar com a gente, tomar um cafezinho com a gente, mas é inimigo da cruz. É gente que só pensa nas coisas terrenas. É gente autocentrada, que aplaude aquilo que é reprovável, que aprova aquilo que é detestável. É gente que só pensa no aqui e agora. O modelo está aí. E se nós não estivermos atentos, nós vamos ser arrastados para o modelo, para o padrão concorrente. Então, a primeira razão que Paulo nos apresenta é porque a realidade é que o padrão concorrente está próximo, está do nosso lado. E se nós facilitarmos, nós seguiremos o padrão que deve ser rejeitado. Mas há uma segunda razão que se encontra versículos 20 e 21. A primeira razão é uma razão negativa. A segunda é uma razão positiva. Veja só o que diz o texto aqui, versículos 20 e 21. A nossa cidadania, pois, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus queridos, Paulo, ele dá uma segunda razão. Lembram do sanduíche? 2 imperativos, é o pão. Versículos 18 e 19. A primeira razão, uma razão negativa. Há um padrão concorrente, ele é terreno, cuidado com ele. Se vocês não tomarem cuidado com esse padrão, ele vai arrastar vocês. E uma vez arrastados, vocês correm grandes riscos e grandes ameaças. Mas há um segundo motivo, uma segunda razão para o imperativo ou os imperativos paulinos. E a segunda razão, como eu disse, é uma razão positiva. Diferente da anterior, não é uma razão terrena. É uma razão que não é terrena. Não é. E aí Paulo faz menção a uma cidadania. Uma cidadania que, em contraste com a anterior, é uma cidadania celestial. Isso não significa que estes cidadãos moram no céu. Não, eles
são cidadãos celestiais aqui na terra, porque eles vivem o padrão de quem pertence ao reino de Deus, a quem já foi chamado por Cristo Jesus, a quem já participa dessa família. Estes são os que pertencem a esta nova pátria. São estes os cidadãos celestiais. E esses cidadãos celestiais têm um perfil. Assim como os cidadãos terrenos têm o seu perfil, os cidadãos celestiais também têm o seu. E Paulo descreve aqui: pois a nossa cidadania está no céu. Os filipenses, eles viviam numa colônia romana. E essa colônia romana, por ser uma colônia romana, ela pertencia a Roma, que tinha um grande imperador. Os cidadãos dos céus, eles são uma colônia do céu, que tem os seus habitantes e cujo rei é incomparavelmente maior do que todos os Césares juntos, somados e multiplicados. Paulo segue e diz assim: a nossa cidadania, pois, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse pessoal é marcado por uma expectativa forte. Eles têm uma grande expectativa em relação à manifestação definitiva de Jesus Cristo, o Senhor. Eu não sei se você já viveu uma situação parecida, mas existem expectativas negativas e expectativas positivas, não é verdade? Então, por exemplo, você faz uma entrevista de emprego e o seu desempenho foi tão claramente bom que, ainda que não lhe deem o resultado no momento, você sai de lá com a convicção: eu vou ser contratado. Eu vou ser contratado. Não tem jeito. Só que a contratação não aconteceu. Você volta para casa. Mas quando você chega lá, você fica na expectativa de receber o telefonema, de receber o e-mail. Você sabe que vai receber. Está garantido. A sua performance dá todas as indicações e evidências de que você não só foi bem, como que, porque foi bem, será contratado. Então, daquele momento, ao sair da entrevista, até você receber o telefonema, o que acontece? Você fica naquele estado de expectativa positiva. Você sabe que a contratação vai acontecer. Você não sabe quando o e-mail vai chegar. Você não sabe exatamente quais palavras específicas estarão ali, mas você sabe, vai chegar, e as palavras contidas ali vão indicar a sua contratação. Gente, porque cremos em Jesus, nós, digamos assim, saímos desse momento e passamos para um outro. E esse outro momento é dessa expectativa. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos detalhes a respeito disso. Mas uma coisa sabemos: Ele voltará. E por isso nós estamos nesse estado de santa, bendita e positiva expectativa em relação à sua manifestação. Os que pertencem a este reino, aqueles que têm essa cidadania celestial, são aquelas pessoas que vivem na expectativa da manifestação de Cristo Jesus. A gente brinca quando a gente tem um conhecido nosso que está para casar, não é? A gente fala assim: ó, fiquei sabendo que Jesus vai voltar horas antes do seu casamento. Aí a brincadeira é completada: não, deixa eu casar primeiro, deixa eu ir para a lua de mel primeiro, aí Jesus pode voltar, não é?
Tudo isso é uma brincadeira. Mas vamos pegar essa brincadeira como se ela fosse verdade. Aquele que pertence ao reino de Deus, aquele que é um cidadão do céu, não troca o retorno de Jesus, a manifestação visível de Cristo, por nenhuma outra coisa. Porque ele vive nessa santa, bendita e positiva expectativa pela manifestação e retorno dele. E mais, esse pessoal espera aquele que é Senhor e Salvador. Não são inimigos da cruz. Não são. Eles têm um Deus. Eles têm um Deus que é com D maiúsculo. Aqueles que pertencem à cidadania terrena é gente que presta culto para um Deus com D minúsculo. Estes não. Estes têm uma expectativa em relação ao Salvador, aquele que é de fato o Senhor de todas as coisas. Até na sequência, no versículo 21, ele diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ou seja, ele é Senhor mesmo, a sua autoridade se espalha por todo o universo. Então é um Deus com D maiúsculo. Esses cidadãos celestiais, eles têm a expectativa contínua, santa, bendita, positiva, da manifestação daquele que é o seu verdadeiro, inegável, inquestionável Deus. Que fará o quê? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Você olha para o seu corpo, há evidências claras da pobreza do seu corpo. Por quê? Porque ele está em franca deterioração. Em franca deterioração. Engraçado que quando, lá em casa, quando eu ligo o YouTube, antes de ir propriamente para o YouTube, tem uma página anterior dando opções. Qual perfil do YouTube eu quero selecionar? E nesse perfil tem um deles com uma foto minha e da Daisy. Uma foto de 2016. Naquela ocasião, só tinha um setor da minha barba que era branco. Um setor aqui, ó. Engraçado porque o pessoal brincava comigo dizendo que era a bolinha do meu queixo. Só aqui era branco, o resto era tudo preto. Hoje a minha barba está quase toda branca. O que é isso? É o sinal de que este corpo é um corpo humilhado, é um corpo fraco, é um corpo que sofre com as intempéries do tempo. Por quê? Porque esse corpo ele está ainda encerrado na natureza pecaminosa, por causa do pecado do nosso primeiro pai, o qual foi imputado a nós. E como consequência desse pecado, nós experimentamos dia a dia e progressivamente as manifestações da morte. É isso aí. Às vezes nós pensamos que a morte é só quando nós vamos para um funeral e visualizamos um defunto deitado ali no caixão. Não. Basta olhar para o seu corpo e você começará a ver os sinais da morte. Só que esses sinais não são definitivos. Por quê? Porque diferente do destino daqueles que são inimigos da cruz de Jesus, estes que são os cidadãos celestiais serão transformados. O destino deles é a salvação definitiva. Quando Paulo fala aqui do nosso corpo ser transformado, tornando-se semelhante ao corpo glorioso de Jesus, Paulo está se referindo àquela realidade que todos os discípulos de Jesus vão viver, que é aquilo que chamamos em teologia de salvação final. Nós já fomos salvos por Cristo Jesus, temos a salvação eterna, mas há ainda algo a se cumprir em relação a esse plano. E o que está pela frente é a transformação do nosso corpo para que tenhamos condições de viver a nova realidade que viveremos na presença do Deus Santíssimo.
E para que isso seja possível, nós precisaremos ser transformados. O que é extraordinário é que o nosso corpo, ele não vai ser dispensado. Ele vai ser transformado. E aqui nós podemos tirar implicações para a maneira como Deus lida com o corpo, porque vocês sabem que nós temos filosofias correntes que olham para o corpo humano como algo depreciativo, como algo que deve ser desprezado. Deus não faz isso. Deus tanto não faz isso, que Ele mandou o seu Filho em corpo e vai nos transformar na salvação final com corpos novos. Novos sim, mas com corpos. Então o perfil destes que pertencem a este reino, destes que são os cidadãos celestiais, são aqueles que têm uma expectativa pelo retorno do seu Salvador, que pertencem a Ele, que são dele, que se submetem a Ele, que reconhecem o seu domínio e que porque se submetem a esse domínio e porque creram na mensagem dele, serão no dia final transformados, recebendo um corpo como o corpo dele. Então, eis aqui mais uma razão positiva. Sigam o meu modelo, sigam o meu exemplo, sigam o meu padrão, observem os que vivem de acordo com o padrão que eu lhes apresentei. Por quê? Porque tem um padrão concorrente. E se vocês facilitarem, vocês serão arrastados por esse padrão. Mas também porque, como cidadãos celestiais, vocês viverão a expectativa do retorno do Rei e, mais do que isso, serão premiados com a salvação definitiva. E aí Paulo conclui. Agora, capítulo 4, versículo 1, com um imperativo de conclusão. E esse imperativo é de conclusão porque ele diz: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Perguntinha: Paulo ama ou não ama os filipenses? Percebam que ele expressa sentimentos e caracteriza os filipenses de uma maneira singular, extremamente carinhosa, extremamente elogiosa. Ele diz: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa. Ele se refere aos filipenses como sendo o seu prêmio. Ele vê os filipenses como um prêmio do ministério que ele desenvolve. É uma caracterização de sublimidade em relação àqueles irmãos. Agora, interessantemente, aquele que ama, aquele que tem altíssima consideração, aquele que se manifesta dessa maneira tão elogiosa, é alguém que dá uma ordem. Permaneçam assim. Então, o que isso comunica para nós, queridos? Comunica algo que, por vezes, na nossa cultura, é algo estranho. Porque nós pensamos que amor é sinônimo de frouxidão. Vocês que têm filhos, sabem que muitos pais se escondem atrás da sua frouxidão com os filhos, na educação dos seus filhos, na disciplina dos seus filhos, usando o argumento: mas eu os amo. É por isso que eu utilizo o recurso do cantinho da reflexão. Uma criança que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Eu amo. Então, porque eu amo,
eu deixo de cumprir o papel que eu recebi do Senhor. Amor não exclui ordem. Os dois andam de mãos dadas. A propósito, vocês lembram ali de Hebreus capítulo 12? O capítulo tradicional que fala a respeito de disciplina. Quando o autor de Hebreus se refere à disciplina, ele diz que o exercício dela indica que aqueles que por ela são exercitados são filhos legítimos. E o exercício da disciplina do Senhor naqueles que são exercitados por ela, esse exercício é uma manifestação do amor de Deus por eles. Então não há incongruência entre amor e ordem, entre amor e disciplina, não há. Paulo ama profundamente os filipenses. E porque ele os ama dessa maneira como ele descreveu, ele dá uma ordem. É um outro imperativo aqui. E que imperativo é esse? Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Permaneçam assim firmes no Senhor. O que significa permanecer assim firme no Senhor? Percebam que tem uma palavrinha aqui que dá uma dica, dá uma pista para nós. Permaneçam assim. Uma tradução literal, permaneçam deste modo. Permaneçam deste modo firmes no Senhor. Que modo? Se nós olharmos para os versículos anteriores, nós perceberemos que modo é este. Permanecer firme na imitação do padrão estabelecido por Paulo, firmes na expectativa do retorno do Senhor, que é o seu verdadeiro Deus, firmes na segurança e na convicção de que, de fato, porque creram no Evangelho, receberam a Jesus e são seus discípulos, terão os seus corpos humilhados, exaltados na transformação pela qual passaremos no dia final. Permaneçam assim. Não se desviem. Finquem os pés nesses trilhos e caminhem na vida cristã dessa forma. O que Paulo comunicou aqui para a gente? De maneira negativa, de maneira positiva, a cidadania do céu. E de uma maneira negativa, a cidadania terrena. São as razões para seguir o padrão que vale a pena. Eu queria indicar para vocês, rapidamente, já caminhando para a conclusão, alguns padrões terrenos. Padrões que são concorrentes do padrão que devemos seguir. Que padrões são esses? O padrão da valorização da aparência em detrimento da essência. É assim que a nossa sociedade vive. As pessoas, por vezes, são julgadas, caracterizadas pelo que elas parecem ser, mas que não necessariamente são. Então, o que vale mais é a aparência, e não o que elas são, não a essência. Além disso, nós vivemos num tempo e numa sociedade que prioriza a carreira e não a família. E isso tem se intensificado cada vez mais. É mais a minha carreira, é mais a minha realização profissional. Depois eu vou ter dinheiro para injetar na família e cuidar dos meus filhos. Só que quando esse dinheiro, se ele chegar, já será tarde. Porque possivelmente nesse momento os filhos já terão ido embora. Então há uma valorização
extrema da carreira em detrimento da família. Um outro perfil desse padrão terreno é a valorização do individualismo em detrimento do bem comum. Mas há uma valorização da ideologia em detrimento da teologia. Correto? O nosso país está como está porque o que governa hoje é ideologia e não teologia. E, finalmente, um outro padrão que se percebe na Terra é o do prazer imediato contra o sexo como ele foi criado. Aqui estão os padrões terrenos. E nós não devemos seguir este padrão. Ele é um padrão concorrente. Nós devemos seguir o padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo. E eu quero me encaminhar para a conclusão dessa mensagem, indicando como nós podemos participar do padrão celestial. De que forma nós podemos participar desse padrão celestial? Em primeiro lugar, abandonando o nosso estômago. Esse que por vezes se apresenta como um Deus concorrente. Este que pede a nossa adoração. Este que pede que nós direcionemos as nossas paixões e afeições para Ele. Abandonemos o nosso estômago. Em outras palavras, paremos de achar que nós somos os nossos próprios deuses. E nos voltemos para Cristo. Creiamos no Evangelho. Dependamos do Evangelho. Sigamos em Cristo. Em segundo lugar, e também reproduzindo aqui o imperativo que o apóstolo Paulo nos deu, não tenhamos constrangimento em imitar os imitadores de Cristo. Na nossa sociedade, imitar pessoas é visto como algo com pouco mérito. Isso é coisa para os fracos. Não, não, não. Da perspectiva bíblica, a imitação daqueles que imitam a Cristo é uma postura louvável. Então procure na comunhão dos santos aqueles que têm dado passos e têm contado com a graça de Jesus para imitar o próprio Jesus. Isso não se limita a pastores, mas a irmãos que dependem da graça de Jesus, que creem no Evangelho e que contam com essa graça para viver de acordo com a vontade dele. Esses irmãos, eles apresentam na sua vida o padrão de Deus, o padrão celestial, e, portanto, eles são dignos de serem observados, não por causa deles, mas por causa daquilo que eles estão buscando. Eles estão buscando Jesus, e essa deve ser a nossa busca para toda a igreja. Então, imitem aqueles que imitam Jesus. Em terceiro lugar, tenha compaixão daqueles que se manifestam como inimigos da cruz de Jesus. Paulo disse, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, eu disse que Paulo chorava muito provavelmente por causa do prejuízo que os inimigos da cruz poderiam produzir naquele contexto, mas também possivelmente por causa do destino deles. Porque o texto diz, o destino deles é a perdição. E nós devemos chorar por aqueles que estão caminhando em direção à perdição eterna. Nós devemos ter compaixão deles. Nós devemos olhar para a realidade que eles estão vivendo e reconhecermos que é uma realidade trágica e que deve nos impulsionar para uma ação. E que ação é essa? É a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus para aqueles que estão se perdendo. E, finalmente, nós podemos participar mais intensamente da cidadania do céu, nos encorajando com essa santa, bendita e positiva expectativa em torno do retorno de Jesus. Olha, se tem algo que encoraja, é saber que o nosso Senhor voltará
e decretará a derrota definitiva do mal que nos assola. É ou não é verdade? Nós somos assolados diariamente pelo mal. Você abre o Instagram, diariamente você vê o mal se manifestando nas cadeiras mais elevadas do nosso governo. É o mal se alastrando e esticando seus tentáculos por todos os segmentos da nossa sociedade. Gente que diz que está tudo bem roubar um celularzinho para tomar uma cerveja. Isso é um mal se alastrando. Isso desencoraja, isso desanima, isso faz a gente ficar chateado. Mas nós temos um encorajamento. E que encorajamento é esse? O mal será julgado. As coisas não estão desgovernadas. Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano e ele voltará. Então, assim como uma pessoa que passa por um tratamento difícil, ela olha para o futuro, sendo alimentada e encorajada pela possibilidade da cura, nós também podemos ser encorajados olhando para o futuro e tendo essa expectativa do retorno de Jesus, para que possamos caminhar e peregrinar neste mundo de aflições. Essas são algumas das formas pelas quais podemos participar dessa cidadania terrena incentivada pelo apóstolo Paulo. Maneiras que podem ser extraídas desta bendita passagem. Meus irmãos, no início nós passamos algumas imagens para que vocês vissem. E quando vocês tiveram essas imagens diante dos seus olhos, vocês escolheram aquelas imagens que mais traduziam o conceito de beleza. E o que aconteceu aqui foi um fenômeno extraordinário. Houve unanimidade na escolha das imagens número 1, em detrimento das outras imagens. Por quê? Porque houve unanimidade. Porque o conceito de beleza não é um conceito subjetivo. Ele é um conceito objetivo. E isso ficou demonstrado na nossa escolha, porque a nossa escolha refletiu o reconhecimento de um padrão que levou todas aquelas imagens ao reconhecimento de que elas eram belas. Queridos, em todas as áreas e segmentos da vida, nós temos padrões. Temos padrão na matemática, temos padrão na física, padrão na química e temos padrão para a vida, para a existência. E esse padrão é aquele que é indicado pelo apóstolo Paulo e que é incentivado que nós o imitemos. E Paulo não só indica o padrão, mas as razões para adotarmos este padrão. Positivamente, cidadania do céu; negativamente, cidadania terrena. São as razões para seguir o padrão que vale a pena.